Olá, turma. Olá, pessoal. Todos bem? Espero que estejam. Espero que estejam todos gozando de boa saúde, que estejam ainda se cuidando, porque afinal de contas não terminou, né? A pandemia não acabou enquanto não estivermos imunizados, devidamente imunizados contra o poder viral, né, do novo coronavírus. Ainda estaremos vulneráveis a ele e principalmente aqueles que são mais os que possuem as tais comorbidades, né, que são doenças que agravam o quadro de Covid-19. Então esses em especial estarão ainda sujeitos a essa doença tão mortal, tão letal, tão terrível, né? Então é isso. Cuidem-se, tá? Usem máscara, sempre com álcool gel, passe as mãos, os punhos, né? Lave as mãos com sabão em casa, não precisa ficar passando álcool em casa, hein, gente? Não precisa. Em casa, basta lavar as mãos com frequência. Chegou com coisas do mercado, procure higienizar tudo com álcool em gel, né? Ou melhor, com álcool líquido, que é mais prático, né? E é isso. Protejam-se, beleza? Vamos continuar nossa aula de onde paramos, né? Na última aula, na aula anterior a esta, que já faz uns dias, né? Nós tivemos aí um bom conteúdo sobre ecologia, falamos da biosfera, não é isso mesmo? Da camada que corresponde à camada que possui vida no nosso planeta, e falamos também das subdivisões ou dos itens que compõem a ecologia, que são estudados pela ecologia, beleza? Vamos falar agora de cadeia e teia alimentar, beleza, galera? Se tiverem dúvida, né, não posso deixar de dizer-lhes que vocês devem deixar suas dúvidas como comentário na sala do Google Class, ou podem tirar suas dúvidas pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nossa continuação aqui, beleza? Então nós vimos que existem os consumidores primários, existe sempre autótrofo, mesmo autótrofo é quem? Aquele animal, aquele ser vivo capaz de produzir seu próprio alimento. Nós falamos aqui principalmente das plantas, bactérias quimiosintetizantes, seres que não precisam se alimentar de outros seres para produzirem, para se alimentar, para se nutrirem, beleza? O consumidor primário é sempre o primeiro consumidor a se alimentar do produtor, né? Então, o consumidor primário se alimenta dos produtores. Aqui são os herbívoros, quase que em geral, tá bom, galera? Existem os onívoros, né, que comem de tudo. Existem os herbívoros e os carnívoros, ok? Então, os herbívoros, principalmente, são aqueles que se alimentam dos produtores, portanto, são os consumidores primários. O secundário, na sequência, né, são aqueles que se alimentam dos primários. Então, esse consumidor, o secundário, se alimenta do primário, que se alimentou do produtor. Existe o terciário, né? Existe ainda o terciário, o consumidor terciário se alimenta do secundário, que se alimentou do primário, que se alimentou dos produtores, e por aí vai. Tá bom? Quaternário existe, professor? Quintenário existe. Em algumas cadeias alimentares a gente vai ver que existe ainda a possibilidade de haver um predador para esse consumidor. Tá bom? Porque aqui são sempre predadores de predadores, né? Nesse caso. Ok, galera? Então existem sim casos em que existe ainda um quaternário e até um quintenário. É raro, mas algumas cadeias alimentares podem apresentar. E aí existem os decompositores, seres que terminam tudo, bactérias e fungos, ok? Então são eles que vai pôr fim à vida no nosso planeta, mas eles põem fim de maneira a contribuir para que a vida retorne, né? Para que, por exemplo, quando um cadáver ou uma planta se decompõe pela ação de bactérias e fungos, o que resta dessa árvore no trabalho dos decompositores, fungos e bactérias, vira adubo, vira nutriente para o solo, de onde pode surgir, dependendo de haver uma semente ou um broto, né, pode surgir uma nova planta, ok? Então, na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma, já dizia o grande Antoine Lavoisier, o pai da química, que se referia a esse aspecto da vida. Na natureza nada se perde, tá bom? Então tudo se transforma, tudo é aproveitado. Ok, galera? Então os decompositores são as bactérias e os fungos, e são eles que vão pôr fim a toda a matéria viva ou que já foi viva no nosso planeta. Então esse daqui, a coruja, que se alimenta da cobra, que se alimenta do sapo, que se alimenta da flor, né? Podendo também se alimentar da borboleta, todos eles virarão um dia pó, né? Todos virarão pó, retornarão à terra em forma de alguma coisa, de um nutriente para o solo, um adubo, que vai nutrir a raiz de uma planta qualquer, que vai surgir naquele local, né? E daí dar continuidade ao ciclo da vida do planeta Terra. Tá bom? E até onde se sabe, até onde a ciência sabe hoje, esse é o único planeta com essa capacidade, com esse aspecto, com essas características. Beleza? Então, olha lá, decompositores, né, são os que põem fim a tudo. Aqui nós temos uma teia alimentar, tá bom? A teia alimentar é um pouco mais complexa para nós entendermos, mas aqui, olha, esse esquema vai fazer você compreender de maneira bem fácil. Isso aqui, na verdade, é um pouco revisão, né, pessoal? De várias séries para trás. No sexto ano do Ensino Fundamental 2, nós aprendemos teia alimentar. E de lá para cá nós vemos isso de alguma forma. Mas, claro que eu considero que vocês podem já ter esquecido tudo isso. Não tem problema. A gente revê e relembra, tá bom? Então veja, o matinho aqui, o capim é quem? Os produtores, ok? Quem é que se alimenta dos produtores? Então eu tenho aqui esse alce, eu tenho aqui esse tucano, eu tenho o rato, eu tenho o sapo. Esses em especial, esses 4 elementos, né, são chamados de produtores o quê? Perdão, de consumidores o quê? Primários, né, gente? Se alimentam do produtor, olha aí. Então a setinha parte do alimento ou da presa para o alimentador, o predador. Então a seta sempre vai partir da vítima para o vilão, tá bom? No caso aqui, o capim, o matinho aqui, é presa, é vítima do alce, é vítima do tucano, é vítima do rato, é vítima do sapo, tá bom? Então esses caras aqui, esses 4 personagens, são chamados de consumidores primários, né, gente? São os consumidores primários, pois se alimentam dos produtores, beleza? Então olha só, aqui eu tenho uma jiboia, pode ser uma sucuri, né? Eu tenho uma onça, um tigre, um leopardo, um guepardo, pode ser um felino qualquer. E esses 2 seres, não é? São predadores, olha só, são predadores desse carinha aqui, ó. Mas a sucuri, a piton ou a jiboia, pode predar esse cara aqui, ó. Mas esse cara também pode se alimentar dele, tá bom? Há casos em que as onças, principalmente no Pantanal, elas se evoluíram tanto com o passar do tempo que elas são capazes de matar não só cobras gigantes, como as sucuris, como jacarés no Pantanal do Brasil. E, aliás, são os únicos felinos da Terra que têm essa capacidade, que conseguem se alimentar desses animais, predar esses animais, né, caçá-los e se alimentar deles, tá bom? Então olha aí, a cobra, ela pode se alimentar do rato, tá vendo? Essa é a presa e esse é o predador, esse é o alimento, esse é o consumidor. Esse consumidor aqui do rato, esse consumidor do alce, esse consumidor do guaxinim, né? Vamos supor, acho que é um guaxinim mesmo. Esse consumidor do sapo, ele é chamado de consumidor o quê? Terciário, né, galera? Então, olha só. Perdão, secundário, né? Perdão, secundário, hein? Ainda o secundário. Então, a cobra que se alimenta do alce, porque pode ser uma sucuri, que abraça, mata por constrição e depois engole inteiro, né? Mas ela também se alimenta de rato. Ela se alimenta de sapo, ela se alimenta do guaxinim e ela se alimenta da coruja. Não é?
Então ela é capaz de se alimentar de todos esses seres aqui. Esse animal, né? Não, perdão, hein? A coruja não. A coruja se alimenta dela, tá? A coruja se alimenta dela. Perdão aí se eu causei alguma confusãozinha. A coruja, então a seta está partindo da presa para o predador. A coruja é uma ave de rapina que é capaz de predar tanto o sapo quanto a cobra, tá bom? Aves de rapina são árvores carnívoras, beleza? Então, esses animais são capazes de predar outros animais, são carnívoros, tá bom? Então aqui, ó, o consumidor primário, o rato. O rato vira alimento de vários animais, ó, do guaxinim, da coruja, né, da cobra. O rato é o consumidor primário, que é consumido por esses, pelo menos 3 animais aqui, né? Pelo menos 3 predam o rato. Esses que predam o rato são os consumidores secundários. A coruja, que é predadora da cobra, ela é uma predadora, ela é uma consumidora terciária, beleza? E se essa onça, e é capaz, mas é difícil, galera, é bem difícil, mas se esse felino aqui conseguir capturar essa coruja, esse felino se tornará um predador, ou melhor, um consumidor quaternário, tá bom? Entenderam aí o esquema? Então, o quaternário vai ser aquele que se alimenta do consumidor terciário, que se alimentou do secundário, que tinha se alimentado do produtor. Beleza? Então, a teia alimentar, ela é bem mais complexa. Por quê? Porque ela envolve uma teia mesmo, né? Olhem para isso aqui, é um emaranhado, né? Mas existe uma sequência lógica, tá? E essa sequência lógica é chamar todos esses seres a partir do produtor. Fora o produtor, a lógica aqui é chamar todos os outros de consumidores, tá? Primário, secundário, terciário e, em alguns casos, quaternário. Aqui nós temos as pirâmides ecológicas, né? As cadeias alimentares podem ser representadas de forma quantitativa através de gráficos na forma de pirâmides. Então nós temos aqui, ó, os predador, presa e produtor, né? Consumidor secundário, consumidor primário, produtores. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, os pássaros se alimentam de insetos, né? Os insetos se alimentam de plantas. Esse inseto, no caso, é a formiga, né? Então esses pássaros que se alimentam da formiga são os consumidores primários, não é isso? E as formigas que se alimentam das plantas, os consumidores secundários, tá bom? Esse é o tipo de pirâmide representado em números de acordo com a quantidade de consumidores, dependendo dos aspectos do ecossistema onde está inserido e os nichos ecológicos de cada ser que compõe esse ecossistema, tá bom? Ó, o fluxo de energia e ciclo de matéria em um ecossistema. Resumindo, essa coisa de ciclo da energia, o ciclo é uma coisa permanente, né? Se você olhar para uma aliança de casamento, e é por isso que ela é usada no casamento, ela não tem começo nem fim, se ela for bem feita, né, galera? Se o joalheiro foi bom, né? Então, esse objeto, ele representa algo que tem começo, que não tem começo e nem tem fim, beleza? O casamento é para não ter fim, por isso que a aliança é um símbolo muito representativo dessa situação, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui consumidores, temos os produtores primeiro, né? São os vegetais, fazendo fotossíntese, olha aqui. Substâncias como gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, água e outros estão envolvidas na vida desses seres aqui, ó, os produtores, os vegetais. A energia do sol é usada para processamento, então a energia provinda da luz do sol é usada para o processamento do que? Desses componentes. A planta é capaz de absorver gás carbônico e água da atmosfera, processar usando a luz do sol ou qualquer outra fonte luminosa e daí produzir e liberar na atmosfera oxigênio e água, tá bom? Tem essa capacidade, beleza? Eles são os produtores, são autótrofos capazes de se alimentarem sem precisar que isso seja feito ou sem precisar se alimentar de outros seres vivos, tá bom? Então o calor é usado na fotossíntese, né? Aqui a gente tem os decompositores, os fungos. Cogumelo é fungo, né? Então essa representação aqui é dos
cogumelos. Temos os produtores, consumidores e decompositores. Essa é a base da cadeia alimentar. E tudo isso é um ciclo, galera. Veja que aqui nós temos um círculo, a ideia da aliança. Esse ciclo é contínuo na natureza da Terra, enquanto, pelo menos até aqui, né? Tomara que se perdure por alguns milhões de anos ainda, tá bom? Tomara que as ações do homem não comprometam esse ciclo nunca, né? Já compromete, né? Em quantidades, em alterações que já sofreu o meio ambiente, por aí vai. Tá legal? Então é isso. Esse é o fluxo cíclico de energia de um ecossistema. Produtores alimentam consumidores, que vão nutrir os decompositores, que vão produzir substâncias. Esses decompositores, principalmente as bactérias, mas também os fungos, são capazes de produzir nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, é o gás mais abundante da nossa atmosfera. Não é o oxigênio. O oxigênio ocupa em torno de 21% da atmosfera, o nitrogênio 78%. Por que isso? Porque o nitrogênio está em tão grande quantidade na atmosfera de um planeta que precisa tanto de oxigênio. É que esse gás, galera, esse elemento químico chamado nitrogênio, ele vai formar todas as bases dos DNAs de tudo que é vivo na Terra, incluindo produtores, consumidores e decompositores. Então, por que tanto nitrogênio num planeta que usa oxigênio para manter a vida? É porque o nitrogênio, digamos que ele dá base, ele estrutura a vida nesse planeta que usa tanto oxigênio também. Tá bom? Então é isso. Os ciclos biogeoquímicos da Terra, essa terminologia tem como objetivo ressaltar o fato de que os elementos químicos que circulam entre os seres vivos, né, o ciclo da troca de energia na biosfera, né, e o planeta, então olha lá, circula entre os seres vivos, biosfera e o planeta, na atmosfera, hidrosfera e litosfera, tá? A litosfera é a camada onde estamos, né, onde pisamos, a Terra. A hidrosfera é a camada das chuvas, é a camada da água, né? Hidro vem de água, esfera vem de camada das águas, né? E a atmosfera é o conjunto de camadas que formam todo esse universo do planeta Terra acima da Terra, né? Incluindo a própria litosfera. Biogeoquímico é o resultado dos conjuntos de agentes biológicos, micro-organismos, constituição da litosfera, as rochas, a terra, né? O solo, e a degradação química que ocorre nesse meio que é a Terra. A biogeoquímica é a ciência que estuda as trocas ou a circulação de matéria entre os componentes vivos e físico-químicos da biosfera. Esse cientista, chamado Odum, de 1971, trouxe-nos esse conceito, né? E que ele se sinta agradecido pela contribuição que deu à humanidade. Todos os seres vivos dependem de determinados materiais: oxigênio, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, sódio, cálcio, potássio, por aí vai, né? De vários materiais. Esses materiais fazem parte da constituição das células. Viu como eu falei? O nitrogênio, por exemplo, forma as bases de DNA, e o DNA está presente em cada uma das trilhões de células que formam o nosso corpo, por exemplo, né? Então, as células esses materiais são essenciais para a produção de energia e para a manutenção do metabolismo de todas as células. Não estamos falando aqui só de células, como se diz, de célula animal, de célula humana. Estamos falando de todo tipo de célula, né? Então, estamos nos referindo a todos os tipos de células que são vivas, ok? Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são alguns dos elementos. Falei de vários outros, né? Potássio, sódio, magnésio, manganês, né? O fósforo, enxofre, são tantos, galera, que são fundamentais, né? Na tabela periódica nós temos hoje 122 elementos químicos. Imagina, 122 catalogados pelos cientistas e que fazem parte, né? Que são usados pela humanidade, tá bom? Esses são só alguns exemplos. Então, olha lá, o ciclo da água, esse aqui é fundamental para esse planeta, né? Nada aconteceria sem esse elemento nesse planeta. Por isso que quando a NASA vai lá fora, a primeira coisa que ela procura é o quê? A água. Ou
indício de que já houve, ou que há, ou que já houve água, né? Como é o caso de Marte, os estudos indicam que já pode ter havido água naquele planeta, né? Pela respiração e pela transpiração. Os animais eliminam certa quantidade de vapor d'água, respirando ou transpirando, né? Suando ou simplesmente praticando a respiração para se manterem vivos. As plantas transpiram por suas folhas. Planta não respira, hein? Planta transpira, libera água, viu, galera? Fez a fotossíntese, libera água e gás, oxigênio, beleza? As bactérias e os fungos do processo de decomposição também podem liberar água na atmosfera da Terra ou no local onde eles estiverem. E isso tudo acaba indo para a atmosfera de um jeito ou de outro, tá bom? A água liberada pelos seres vivos na forma de vapor vai para a atmosfera. O mesmo acontece com a água que evapora diretamente, né, da superfície dos oceanos, rios e do solo o tempo inteiro. 24 horas por dia, 365 dias, 6 horas e alguns minutos por ano, né? Isso é cíclico, galera. O ciclo da água não se chama ciclo à toa, beleza? Essa parcela corresponde à evapotranspiração, que é o caso das plantas, né? Elas processam evapotranspiração. Ao atingir certa altura da atmosfera da Terra, o vapor d'água sofre condensação, né? Processo aqui, ó, de formação das nuvens, né? Para depois precipitar, liberá-la, né? Liberar a chuva, liberar a água na forma de chuva. Então, devido às temperaturas mais baixas, ocorre isso, beleza? A água agora, em estado líquido, pode retornar na forma de chuva. Esse processo chama-se precipitação. Precipitação é o mesmo que chuva, tá? Uma parte da chuva infiltra-se no solo, onde a água pode ser consumida por plantas e outros seres. Forma-se, através dessa infiltração da chuva no solo, formam-se os lençóis freáticos, né? Forma-se, olha, também podem acumular-se no interior da Terra, no interior do solo terrestre, formando lençóis. Isso aqui tá errado, tá, gente? É lençóis. É um acento agudo aqui, né? Desculpem aí o erro. Lençóis de água subterrânea que servirão de fonte de água para as nascentes dos rios, tá bom? Então o planeta Terra foi feito sem água. A água veio a surgir a partir do momento que choveu, tá bom? Enquanto não houve chuva, não havia água, por isso ela era uma bola incandescente, muito quente. Por bilhões de anos ela foi extremamente quente, não sendo a água já originária da Terra, e sim da atmosfera, tá bom? Aqui nós temos mais ou menos digamos, a distribuição da água, e aqui está só em termos de planeta, tá? A distribuição da água na Terra. Os oceanos possuem cerca de 94% de toda a água do planeta Terra. Nas camadas subterrâneas do nosso planeta, ou seja, nas cavernas, abaixo da litosfera, abaixo do solo terrestre, existe aproximadamente 4% de toda a água do planeta. Menos de 2% de toda a água que existe na Terra estão nas geleiras e nos icebergs dos polos da Terra, né? Groenlândia, Polo Sul, Polo Norte, Canadá, Alasca e por aí vai. Menos de 0,01 estão nos lagos, rios e nos pântanos do nosso planeta. E olha que a gente tem lago, olha que a gente tem rio, olha que há pântanos nesse planeta. Mas nesses lugares a água em relação a todo o resto não corresponde nem a 1%, né? E nem a 0,1%, é 0,01%, tá bom? O Brasil possui, só o nosso país, tá, gente? Possui aproximadamente 3,7% de toda a água doce do planeta, sendo que a maior parte dessa água doce do Brasil está nos rios da Amazônia. Por isso a importância desse lugar para o mundo, tá bom? Por isso a importância desse lugar para o mundo. Então, se desmatar a Amazônia, vai acabar a água? Pois é. Vão diminuir as chuvas, porque vai diminuir a evapotranspiração das plantas, que liberam água na atmosfera, que se condensa em forma de nuvens para virar chuva. Desmatou, diminui as chuvas. E até acabam. Porque olha o deserto. O deserto tem árvores, tem plantas, tem vegetação? Não, né? E tem chuva lá? Muito pouca, né? Poderia ter mais? Poderia. E a chuva que existe nos desertos vem dos oceanos, tá, gente? É trazida pelo vento dos oceanos para cima dos desertos, principalmente o Saara.
tá bom? Não condensa nada, porque não existe água nos desertos. Então, não tem como haver evaporação, nem mesmo evapotranspiração, porque não há vegetação, né? E seres vivos são pouquíssimos, ok? Então, emissão de poluentes, formação de substâncias ácidas, e aí ocasiona o quê? Chuva ácida. Toda vez que você ouvir falar de uma chuva ácida em algum lugar, esse fenômeno aconteceu porque alguém, ou essa chuva está ocorrendo em um lugar que há muita poluição. Veja aqui uma indústria, né, liberando muitos poluentes na atmosfera, e aí o resultado disso, quando choveu, produziu chuva ácida, tá bom? Então é isso. Ciclo do carbono. Esse elemento, ele é um elemento fundamental do nosso planeta. Ele nos forma, né, uma das maiores composições, ou melhor, um dos elementos que mais existem dentro de nós é o carbono. E por que ele é tão importante? Ele é importante porque ele nos possibilita composições químicas nas células fundamentais para, digamos assim, para o funcionamento dessas estruturas que são as células. Ok? Então, o carbono é fundamental em nós e ele está presente em tudo que é vivo e todas as substâncias da Terra. Algumas que, por exemplo, nós temos as plantas que absorvem o gás carbônico. E ao absorver o gás carbônico, elas se tornam muito ricas em gás carbônico. Ok? Então, nós temos aí o carbono tão importante para a Terra. E o carbono, como a água e como todos os elementos na Terra, possuem um ciclo. O gás carbônico, chamado também de CO2 ou monóxido de carbono, é o CO, né? Não tem o 2. Metano, CH3, né? Está presente no ar atmosférico, onde sua concentração é de aproximadamente 0,03, alguns dizem que pode chegar a 0,04, tá bom? Em toda a camada da atmosfera. Esse gás é dissolvido nas águas e rios e oceanos do nosso planeta. Sua concentração no ambiente é mantida constante pelo seguinte ciclo. Então, olha lá, o CO2 é retirado do ambiente pela fotossíntese. As plantas absorvem para fazer fotossíntese, limpando a atmosfera. Olha a importância das plantas, hein, galera? Os produtores. Eles incorporam o carbono em moléculas orgânicas e é devolvido ao ambiente através da respiração nossa. Quando nós inspiramos oxigênio. Quando nós expiramos, que é o contrário de inspirar, nós liberamos gás carbônico. A indústria aqui na foto, né, o leopardo, o guepardo, né, um leopardo isso aqui, a lebre, né, ou o coelho, todos nós, e os escapamentos dos motores dos carros emitem gás carbônico na hora de respirar. A atividade decompositora de bactérias e fungos, então o trabalho das bactérias e dos fungos também libera CO2 para o ambiente, assim como a queima de combustíveis fósseis, né, então o motor dos carros, né, a fábrica aqui, ó, e a da vegetação, ok? As plantas também têm uma parte, um momento em que elas podem liberar gás carbônico na atmosfera, tá bom? É à noite, na ausência da luz, tá bom? Então aqui nós temos um pouco do efeito estufa e rememorar, né? Vamos rememorar um pouco. O efeito estufa não é algo ruim, tá bom? O efeito estufa é um processo que existe há bilhões de anos nesse planeta achatado aqui, que é o planeta Terra. Qual a importância do efeito estufa? É manter esse planeta quente, com uma temperatura ideal para a manutenção da vida. A vida não existe sem calor, galera. Nenhum tipo de vida na Terra vai existir totalmente sem calor. Ela precisa do calor em algum momento. E já para a fotossíntese, não só o calor, que também é importante, mas a luz tem que entrar nesse planeta para haver fotossíntese, tá bom? Porque eu disse lá anteriormente que a fotossíntese ela é produzida através, sempre na presença da luz, e essa luz pode ser de uma lâmpada artificial. Melhor que seja do sol, mas não havendo do sol, uma lâmpada ela possibilita que a planta faça fotossíntese. Tá legal? Então o efeito estufa é um efeito necessário, fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra.
Quando os jornais, os telejornais, né, quando os cientistas falam do problema relacionado ao efeito estufa, eles estão falando, eles estão se referindo à intensificação do efeito estufa provocado pelo homem com as emissões absurdas, né, e sem controle de poluentes na atmosfera do nosso planeta, tá bom? A quebra, né, ou a destruição da camada de ozônio, que acontece por emissões de muitos carbonos na atmosfera, e isso tem feito com que alguns pontos da atmosfera se rompam, né, a camada de ozônio se fura, se rompe, e aí o calor se perde pela atmosfera. Por isso que em alguns lugares o frio hoje não é igual ao do passado. É muito mais frio em alguns lugares do que no passado. Em outros pontos, hoje é muito mais quente do que no passado. E tudo isso se deve ao problema causado pelo homem, que está determinando a intensificação do efeito estufa, ou seja, está alterando esse processo tão fundamental para o nosso planeta, causando mal ao planeta onde vivemos. Tá bom? Então vamos lá. O oxigênio é outro elemento que possui um ciclo, né? Ele participa de outros ciclos biogeoquímicos, pois está presente na composição da água. H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio formam a molécula da água. Também está presente no gás carbônico, CO2, né? Carbono com um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio formam o CO2. Vamos lá? Aqui, ó. C e 2O, né? Esse 2 se refere ao O, beleza? Em química, então aí, 2 átomos de oxigênio se uniram a um de carbono e formaram o gás chamado de dióxido de carbono. De 2, do grego é 2, né? Óxido de oxigênio, carbono, né? Dióxido de carbono, ou CO2. Esse gás precisa de oxigênio para se formar, né? Então o oxigênio compõe esse ciclo também, olha lá. Então, na composição da água, do gás carbônico e de certos compostos de nitrogênio. O oxigênio é também encontrado na forma de gás, O2, que é o que nós respiramos, hein? Livre na atmosfera. Onde sua concentração, eu falei lá atrás, né? Na nossa atmosfera é de aproximadamente 21%, galera. O nitrogênio é mais, tá? 78% aproximadamente. Para os essa quantidade de atmosfera para que todos consigam respirar. E ele está distribuído também. Aonde? Nos rios, lagos, pântanos, onde houver no nosso planeta. Beleza? Aí está o ciclo do oxigênio. Olha aí, água diluída, né? No solo da terra, absorvido pela raiz, não é? A transpiração do solo, olha lá, libera o CO2. Aqui, ó, esse O2 é retirado pela planta, esse gás é retirado pela planta e liberado de volta para a atmosfera, olha aqui. Então ela absorve CO2 e libera só o O2 para a atmosfera. Para que esse O2? Para nós, para todos os seres aeróbicos da Terra, né? Todos os seres que respiram oxigênio. Olha aí, o cavalo aqui, né? Respirando oxigênio, tá bom? Utilização, as plantas aí liberando oxigênio. Aqui a H2O, né? Vapor, condensação da chuva. Quando ocorre a chuva, quando a água volta para o solo, traz oxigênio, não traz? É claro que traz a forma de H2O, mas o O está lá, galera. O oxigênio está presente lá. Depois ele volta para a atmosfera. Ciclo, pessoal, nunca acaba, tá bom? É algo intermitente, que nunca vai acabar. E essa aula está quase acabando. A camada de ozônio, pessoal, é uma camada que existe há bilhões de anos, tá? E se formou com o objetivo, e aí você pode tirar as suas conclusões de acordo com o que você entender, né? No sentido de quem foi que fez essa camada, beleza? Mas a Terra possui essa camada há bilhões de anos. Na atmosfera, o gás oxigênio participa da formação do ozônio. Olha, a composição química, ou melhor, a letra que representa o ozônio é o O3, 3 átomos. Então vamos lá, olha só que bacana. 2 átomos de oxigênio se unem e formam gás oxigênio, que nós respiramos, que tudo que é vivo e precisa de oxigênio respira. Quando o oxigênio se liga a mais um igual a ele, 3 átomos de oxigênio formam a sigla O3. O O3 é o ozônio. Bacana, né? Então, na camada que protege a Terra dos raios mais fortes do Sol e da perda de calor que sai
ou seja, do calor que não pode sair da atmosfera, esse gás protege o nosso planeta. Então o oxigênio ele também, de alguma forma ele contribui, né? De alguma forma ele formou um outro gás para proteger esse planeta, porque a camada de ozônio é uma camada protetora. Protege contra o que mesmo, professor? Contra os raios mais nocivos do Sol. Então alguns raios nocivos ainda passam, por causa do buraco da camada de ozônio, por causa da época do ano, enfim, por vários fatores. Alguns fatores. Mas a camada de ozônio também, ela trabalha não permitindo, não deixando que a Terra esfrie, mantendo as temperaturas o mais constantes possível no planeta dos seres vivos, que é a Terra. Beleza? A camada de ozônio forma-se a cerca de 30 quilômetros, ou seja, 30 mil metros a partir de nós, né? A partir da superfície terrestre, da litosfera. Mas a altura pode variar entre regiões do planeta. Em algumas regiões pode ser menor essa distância e em outras maior. Tá bom? Beleza? Então ela bloqueia a entrada de grande parte da radiação ultravioleta. Então ainda entra UV na Terra, raio ultravioleta? Entra sim, causa câncer de pele, não é? Se a pessoa abusar. Mas essa quantidade que entra é teoricamente suportável pelo homem. Por que é suportável? Porque esse gás se uniu 3 vezes, né? 3 átomos de oxigênio se uniram para formar uma camada que impede que a radiação mais nociva, mais terrível, passe para a superfície da Terra, matando toda a vida que existe aqui. E além disso, segura o calor aqui para não congelar tudo. Beleza? Quem não assistiu, quem já assistiu aí O Dia Depois de Amanhã, viu lá que o filme, os cientistas falam muito disso, né? Dos buracos da camada de ozônio, né? Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho disso para a gente encerrar a aula de hoje, né? Então, existem certas regiões do planeta onde a concentração de ozônio na atmosfera é menor, sendo chamados buracos da camada de ozônio. Os buracos ocorrem naturalmente na região da atmosfera que está sobre a Antártida e são especialmente... Antártica também, tá, gente? No Ártico como um todo, né? E são especialmente maiores em algumas épocas do ano. Que épocas que são maiores? Quando é muito frio. Por que é muito frio se tem um buraco lá que está fazendo passar mais raio ultravioleta? Pois é, até passa mais raio ultravioleta, mas aqui praticamente não tem vida, né, galera? Quase não tem vida aqui, seres vivos, porque é tudo muito gelado. Aqui o que acontece é que sai muita temperatura por causa desses buracos. Muita temperatura é perdida, é por isso que congela. O lugar que deveria, por causa da camada de ozônio que praticamente não existe, e se existe é muito pouca, ele acaba perdendo muito da temperatura desse lugar, se tornando um lugar gelado, tá bom? Aqui é uma amostra do que era em 1979 a Antártida e do que é hoje. Por isso que o degelo das camadas polares está acelerado. Em 2008, esse buraco é desse tamanho. Em 1979, olha só, praticamente não havia, né? Aqui ocorreram o quê? 40 anos, 39 anos e virou isso aqui, tá bom? Por isso que existe essa preocupação. O nitrogênio, cerca de 70% de todo o ar da atmosfera é composto por esse gás, N2, mas ele não pode ser aproveitado diretamente pela maioria dos seres vivos, apesar de ser fundamental para a síntese de proteína dos ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? DNA e RNA. Então, essa quantidade absurda é para suprir as necessidades dessa molécula, né? Para formar cada vez mais moléculas de DNA em todas as células novas que vão surgindo pelo corpo durante toda a vida, em tudo que é vivo no nosso planeta, não só os 7,2 bilhões de seres humanos, mas em tudo, para todos os seres vivos da Terra, tá? Plantas, bactérias, fungos, animais e tudo mais, beleza? Por isso que essa quantidade. E quem fez isso acontecer? Bom, aí você pode conceituar da maneira que você entender. Cientificamente, o planeta foi preparado para isso, tá bom? Algumas espécies de bactérias, e cianobactérias, né, são capazes de transformar o gás nitrogênio em amônia, né? O nitrogênio é o N2, amônia é o NH3, sendo por isso chamadas de fixadoras de nitrogênio, tá bom? Então, algumas bactérias são chamadas de fixadoras de nitrogênio. Elas podem viver livres nos solos ou em associações mutualísticas, como raízes,
de certas espécies de plantas, como é o caso das leguminosas. Do feijão, a soja, por exemplo, essas bactérias vivem nessas leguminosas, nas raízes dessas leguminosas, tá? Aqui nós temos a formação, né, das bacteriorrizas, né? Rizas vem de raiz. A amônia produzida é transformada em íons amônio, NH4+, né? NH4+, NH4 positivo, que são utilizadas pelas plantas. As plantas precisam de muito nitrogênio. Então, essa relação ecológica entre a bactéria e a raiz da planta é benéfica, tá, galera? Às vezes pode causar dano, mas em geral vem a ser benéfica, tá bom? Então, olha aqui, o íon amônio NH4 sendo absorvido através da raiz das plantas, dos fungos, né? Ó, o fungo liberando e a planta absorvendo. Bactérias nitrificantes, né? Fixadoras de nitrogênio. Aqui nós temos o nitrito e o nitrato, são processamentos e transformações que o nitrogênio sofre quando processado por esses organismos, tá bom? Bactérias fixadoras livres do solo, elas trabalham ou aqui interagem com raízes, principalmente, né, especialmente das leguminosas, feijão, ervilha e por aí vai, beleza? O nitrogênio está presente na atmosfera, cerca de 70 e poucos por cento da atmosfera é gás nitrogênio, beleza? É isso. Eu vou parar por aqui com essa aula, tá bem grande já, 40 minutos, e a gente volta com mais ecologia na próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Repetindo, se tiver dúvidas, né, ou dúvida, deixe o comentário na sala do Google Class, na sala de vocês, né, na minha aula, ali onde está a minha aula, ou pode perguntar e tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. Um beijo no coração e até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.